Como tirar o meu consultório odontológico das dívidas? Muitas vezes você, dentista, acabou se endividando no banco, pegou um capital aí com um amigo para investir no seu consultório, não fez planejamento financeiro e quer aprender o passo a passo para sair das dívidas. Fica comigo até o final que eu vou te dar aí o passo a passo para você conseguir esse resultado. Bom, meu nome é Vitor Colbert, eu sou mentor, gestor de clínicas odontológicas. De antemão, eu quero te pedir aqui que você se inscreva aqui no nosso canal e segue também a gente aqui no Instagram, que semanalmente a gente está postando aí conteúdos para você se aprimorar como dentista e você conhecer a fundo como gerir um consultório odontológico e como ter resultado dentro da sua profissão. Sempre que a gente pensa em endividamento financeiro, a gente sempre pensa quais foram as decisões que nós tomamos que nos trouxeram à situação atual do negócio, onde muitas vezes a gente não tem um fluxo de caixa positivo, onde muitas vezes a gente não consegue nem sequer honrar com aquele custo operacional da nossa clínica, né? E dois fatores aqui são muito importantes e são as principais causas do nosso endividamento. O primeiro deles é a falta de um planejamento financeiro. Então, às vezes o dentista ele se forma e no afã ali de empreender, de abrir um consultório odontológico, ele às vezes vai no banco, toma um recurso com um custo financeiro um pouco maior, às vezes ele pega o dinheiro na mão de um parente, enfim, e ele acaba se endividando para investir no próprio consultório. E o segundo aspecto é que, além dele não ter esse planejamento financeiro, ele também não tem uma previsão de reserva de caixa, justamente para sustentar esse período de maturação do consultório, que é justamente esse período de implantação, captação de pacientes e até ele ter um fluxo natural ali de pacientes para que ele tenha aí sim um fluxo de caixa positivo para que ele possa ter um crescimento no médio e longo prazo de forma sustentável. Vale ressaltar que o endividamento financeiro ele sempre vem acompanhado de três grandes problemas. O primeiro deles é, quando você está endividado e quando você não gera um fluxo de caixa positivo, essa necessidade de caixa seu mensal, que fica ali no negativo, ele é sempre financiado com um custo maior. Então ele é sempre financiado com uma linha de crédito, como o limite de conta garantida, um limite de cheque especial ou muitas vezes um capital de giro, né? Esse é o primeiro grande problema quando você tem um endividamento. O segundo grande problema é o aspecto psicológico. O fato de você começar a perceber a sua empresa fechando no negativo, isso gera um peso emocional diante do dentista de forma muito grave, ou seja, você começa a prejudicar a sua atividade de consultório, a sua atividade de atendimento, pelo fato de você ter que trabalhar de manhã para pagar uma conta tarde, para pagar um aluguel. Então isso gera um estresse muito grande e isso prejudica também a sua lucratividade. Porque a sua necessidade de caixa faz com que você às vezes entre em negociações que não vale a pena, que você baixe o seu preço justamente para fechar o negócio. Enfim, você começa a tomar decisões não de forma racional, mas de forma emocional. E o terceiro aspecto também que vem junto com esse endividamento é que você começa também a tomar decisões inadequadas. Por exemplo, como sua clínica ali ele está passando por um problema de fluxo de caixa, você começa a tomar decisões como cadastramento de um plano de saúde para você aumentar o fluxo de pacientes. Só que você entende que muitas vezes o plano de saúde ele não é lucrativo para o seu negócio, mas você decide implantar no desespero, na agonia ali de aumentar seu faturamento e aumentar o seu fluxo de paciente. Enfim, quando a gente fala de endividamento, não é só o endividamento em si, mas é as consequências que esse endividamento traz nas decisões que você tem, que você toma dentro do seu negócio, né? Então, como lidar com esse endividamento e qual o passo a passo que eu devo seguir para que eu possa melhorar o meu nível de endividamento e começar a ter um fluxo de caixa positivo? O primeiro ponto aqui é o seguinte: reconhecer que você está endividado é o primeiro passo para você começar a pensar numa solução, tá? Então, aqui eu quero te falar o seguinte: o primeiro passo é você fazer um diagnóstico completo do seu consultório odontológico. Então você precisa levantar todo o seu endividamento mensal e todo o seu endividamento total da empresa, junto a bancos, junto a fornecedores, dívidas tributárias. Então você precisa fazer uma planilha e fazer de forma detalhada todo o seu endividamento, sempre separando o endividamento total do endividamento mensal. Esse é o primeiro passo. Esse diagnóstico ele vai fazer com que você entenda qual é o nível de desembolso mensal que sua empresa tem atual, né? Com esse nível de desembolso, a gente vai para a segunda etapa, que é fazer, na verdade, um diagnóstico do seu custo operacional. Então você precisa, nessa segunda etapa, detalhar todos os seus custos diretos. Os custos diretos são aqueles custos relacionados à sua venda, por exemplo, taxas de cartão,
custo com laboratório, protético, comissões de dentistas, enfim. Todos aqueles custos relacionados às suas vendas, eles precisam ser mensurados e todo o seu custo fixo do consultório também precisa ter todo mapeado, tá? Quando eu tenho um diagnóstico completo do meu desembolso mensal e eu tenho um olhar mais específico do meu custo da minha clínica, eu consigo ter uma noção da minha necessidade de caixa mensal, ou seja, quanto que eu preciso ter, quanto que eu preciso faturar para pelo menos pagar minha conta, que é o que a gente chama de break-even point, que nada mais é do que o meu ponto de equilíbrio. Então, quando eu tenho essa primeiro diagnóstico e essa visão do meu consultório, aí eu vou partir para os próximos passos que são importantes também para que eu possa reverter o quadro de endividamento atual do meu consultório. O terceiro passo muito importante também, gente, é entender o seguinte: você precisa ter um fluxo de caixa muito bem montado. Então, feito esse primeiro diagnóstico, você precisa puxar o seu fluxo de caixa e detalhá-lo de forma automática, ou seja, eu preciso entender quanto que a minha clínica está fechando no negativo mensal. Qual é a minha necessidade de caixa mensal, né? Então, o seu fluxo de caixa, se ele estiver muito bem estruturado, você consegue enxergar de forma clara qual é a sua necessidade de caixa mensal. Fazendo essa análise também do fluxo de caixa, a gente vai para o quarto passo. Aqui é o seguinte: como você já tem o diagnóstico completo do seu consultório odontológico, você já entende quais são as suas despesas, o seu custo operacional, você já sabe o seu nível de endividamento mensal e total, ou seja, você já sabe qual é a sua necessidade de caixa mensal. Dentro da minha realidade atual de faturamento, quanto que eu posso ter de desembolso mensal? Então, aqui é o grande questionamento e virada de chave. Então, vamos supor, se a sua empresa hoje, se o seu consultório fatura 20 mil, tá? E você tem um desembolso mensal de 25 mil, você tem um déficit de caixa de 5 mil. Então, o que você precisa fazer nesse próximo passo é trazer o seu endividamento mensal para uma realidade atual de faturamento do seu consultório. Como é que você faz isso? Você vai chamar os bancos e propor uma reorganização financeira, tá? Então, você precisa que o banco, neste momento, seja seu parceiro e traga o seu endividamento mensal para uma realidade atual em que você possa arcar. Você vai fazer isso com bancos? Claro, e aí um grande asterisco aqui. Você precisa sentar com o banco e negociar também as taxas e, se possível, até uma carência. Você precisa sentar com o fornecedor também, se necessário, e trazer também esse seu desembolso com o fornecedor para a sua realidade atual. Negociar as taxas de cartão de crédito, ou seja, a maquininha que você vende no cartão, os parcelamentos, você precisa também sentar e fazer uma negociação, ou seja, trazer o seu endividamento para dentro da sua realidade atual. É muito importante também, dentro de todo esse processo, você fazer uma separação das suas despesas estratégicas e não estratégicas. As despesas estratégicas são aquelas despesas que geram um potencial de faturamento ou de crescimento dentro do seu consultório. Então, por exemplo, muitas vezes quando você gera um certo endividamento na clínica, no afã de fazer essa redução de forma até rápida, o que é que você faz? Corta o marketing digital, corta todas aquelas despesas consideradas estratégicas, ou seja, que podem gerar venda para você, você acaba cortando e está errado. Você deve começar a sua análise pelas despesas não estratégicas. Então, tem que reavaliar todo o seu custo fixo. Água, luz, telefone, material de escritório, enfim, todos esses custos precisam ser reavaliados. E qualquer redução que você consegue ali, até a nível mensal de 10%, 5%, quando você traz isso para 12 meses, isso dá uma grande redução em 12 meses. Então, faça essa análise das despesas estratégicas e não estratégicas e foque na redução das despesas não estratégicas. Geralmente, muitas vezes o consultório ele tem algumas despesas ali sim que podem ser reduzidas, né? Basta você negociar. Bom, gente, por último e mais importante, tá? Até agora a gente falou em redução de custos, readequação do seu fluxo de caixa, mas de nada adianta a gente reduzir fluxo de caixa, ajustar ali, sem você pensar em aumentar o faturamento. E aqui é o mais importante, tá? Então, nessa última etapa, o que você vai pensar? Você vai elaborar novas estratégias para que você potencialize o seu crescimento de vendas. Então, se você já trabalha com o seu marketing digital, vale a pena reavaliar se esse marketing digital ele está sendo bem utilizado, né? Se todo o processo e jornada do paciente ali, ela está sendo bem trabalhada. Você precisa avaliar também seu método de captação de pacientes offline também. Enfim,
tudo que for relacionado a vendas. Você precisa criar novas estratégias para que você possa aumentar o seu faturamento e não só trabalhar com redução das suas despesas e redução dos seus custos. Bom pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, clica aqui, segue o nosso canal, comenta aqui abaixo também as dificuldades que vocês têm na gestão financeira do seu consultório e até o próximo vídeo.